Desabilita aí o microfone de vocês, tá? Peraí. Eita. Galera, vamos falar agora da função do segundo grau. Tá? Depois eu vou passar os exercícios para vocês fazerem. Vamos lá, então. O que é uma função do segundo grau? Tá? Lembra lá quando a gente estudava as equações, né? Ax² mais bx mais c, se resolvia por Bhaskara? Então, só que agora não vai ser uma equação, vai ser uma função. Então, uma função do segundo grau é toda função do tipo f de x igual a ax² mais bx mais c, tá? O a, o b e o c são os meus coeficientes, tá? E a gente chama de função de segundo grau porque o maior expoente do x é 2, beleza? Então, alguns exemplos aqui. 2x² menos 3x mais 4. Então, o a é 2, o b é menos 3 e o c é 4. Esse aqui é o caso que a gente tem se fosse uma equação, seria uma equação completa, porque ela tem todos os coeficientes, né? Aqui f de x, x² menos 4. Quando a gente não tem o coeficiente, a gente vai considerar que ele é 1. Então, o a aqui vale 1, o b vale 0, porque eu não tenho o termo com o x, né? Ó, eu não tenho o termo com o x. Então, quando eu tenho o termo com o x, o b vale 0. E a gente tem um número isolado ali, que é o menos 4, tá? Que é o termo independente. No caso aqui, é o c, tá? Aí aqui eu teria se fosse uma equação, seria uma equação incompleta. Agora aqui, o a vale menos 3, o b vale 5. Como eu não tenho um termo independente, então o c vale 0. Beleza? Quando eu falo de uma raiz de função do segundo grau, toda raiz, pessoal, independente do tipo de função que você está trabalhando, a raiz é o número que você coloca no lugar do x que ela te devolve o 0. Tá? Isso é para qualquer tipo de função, não é só para a função do primeiro e do segundo. Tá? Para qualquer tipo de função. A definição da raiz é isso. É o valor de x tal que f de x seja igual a 0. E a partir daí, quando você for encontrar uma raiz, você deixa de ter uma função e passa a ter uma equação. Porque agora você vai resolver uma equação do segundo grau, porque você vai ter que igualar o y a 0. E aí você cai numa equaçãozinha do segundo grau, tá? Não vou falar muito disso aqui, porque Bhaskara é uma coisa que vocês já sabem fazer. Então, formulinha de Bhaskara, ok? Só que o Bhaskara, pessoal, nem sempre ele é o método mais rápido, né? Quando você tem uma equação incompleta, por exemplo, você não precisa usar a fórmula de Bhaskara. Lembrando que tem outras possibilidades, né? Você pode fazer também por soma e produto, beleza? Opa. Aqui. Então, ó, o que vocês precisam saber aqui, tá? Em relação que vai ser importante para a gente, tá? Aqui só relembrando, né? Formulinha do delta e do Bhaskara, né? Lembra lá da musiquinha que eu cantava lá para lembrar o delta, né? Moreninha linda do meu bem querer, delta é b² menos 4ac, tá? Daí vocês não vão esquecer mais, né? O que vocês precisam saber aqui, tá? A respeito do delta. Se você tiver um delta menor do que 0, a sua equação ela não possui raízes reais, tá? Por quê? Porque você, no conjunto dos números reais, você não consegue extrair a raiz quadrada de um número negativo, tá? Então, a gente fala que a equação, ou no caso a função,
não tem raízes reais, tá? Ela tem raiz no campo dos complexos, mas ela não tem raízes reais, ok? Quando o seu delta for igual a zero, aí é o caso, pessoal, que esse termo da sua formulinha de Bhaskara aqui, opa, é o termo, ó, que esse caso, se o delta for zero, esse termo aqui, ele vai desaparecer. Eita. Pode, Augusto. Então, aqui ó, é o caso que a gente vai ter uma única raiz. Na verdade, a gente tem duas raízes reais, só que elas são iguais. Tá? Então, aqui, ó, quando o seu delta for igual a zero, é como se esse termo aqui não existisse. Tá? E aí ia sobrar só menos b sobre 2a. Então, esse mais ou menos aqui seria anulado. Tá? E quando o seu delta for maior que zero, a equação ela vai ter duas raízes reais distintas, tá? Que é o famoso x1 e x2. x1 e x2. Bom? Beleza? Então, vocês têm que... essa questão do delta é importante, porque agora a gente vai ver um pouquinho de gráfico de função de segundo grau. O que resulta o gráfico de uma função de segundo grau? Tá? Bom, o gráfico de uma função de primeiro grau vai resultar numa reta, né? Se você marcar lá os pares ordenados, você vai ter uma reta. Se você marcar os pares ordenados de uma função do segundo grau, elas vão formar uma figura que a gente chama de parábola, tá? Então, uma parábola, ela pode ter a concavidade voltada para cima ou a concavidade voltada para baixo, certo? Não tem outra possibilidade. Quando, lá na equação do segundo grau, né, quando a gente falava lá de a função ser crescente, quando o A era positivo, aqui a nossa parábola vai ter concavidade voltada para cima quando o A for maior do que zero. Tá vendo que é como se a parábola estivesse sorrindo aqui, né? Então, ó, para vocês lembrarem, né? O A é positivo, positivo é sorrindo, né? E quando o A é negativo? Negativo é uma coisa para baixo, né? Então, ó, a parábola vai estar sorrindo aqui. Sorrindo para baixo é ótimo, né? Ela vai estar como se estivesse triste aqui, né? Então, positivo, ela está feliz, negativo aqui, ela está triste, tá bom? Um ponto importante da parábola, tá? Ela tem alguns pontos importantes. Um deles é o vértice da parábola. Mas, antes disso, vamos voltar a falar das raízes, tá? Bom, qual que é a definição de raiz no gráfico? Raiz é onde ele vai cortar o eixo X. Então, nesse caso aí, nesse exemplo que eu dei, tá? Seria o caso que eu tenho duas raízes da minha função, tá? O x1 e o x2. Ou seja, é o caso que eu tenho delta maior que zero, né? Porque se o delta for maior que zero, eu teria duas raízes reais e distintas. Tá? Então, sempre, isso vale para qualquer função, pessoal. O seu gráfico cortou o eixo x, ali vai ser a raiz. Tá? Isso é para qualquer função. Cortou o eixo x, aqueles pontinhos vão ser as raízes da função. Então, no caso aqui, x1 e x2 vão ser raízes da função que gera essa parábola aqui. Beleza? Essa é a definição de raiz. Agora, você pode ter 6 tipos de gráficos de função do segundo grau, tá? De acordo com o seu delta e com o seu A. Então, olha só, os 3 casos de cima. O que acontece nos 3 casos de cima? A parábola está com a concavidade voltada para cima. Ou seja, o A ele é positivo, tá vendo? Aqui, aqui e aqui. Nesse caso, no primeiro caso, ele está com a parábola voltada para cima, tá? E ele não está encostando no eixo X. Significa que o seu delta, significa que não tem raiz, ou seja, o delta é negativo. Tá? Então, aqui o A é positivo, porque está sorrindo, e o delta é negativo, porque não encosta no eixo X. Aqui, nesse caso, você tem, no segundo caso aqui, você tem a sua parábola encostando no eixo X.
e ela encosta uma única vez. Tá? Então, é o caso que você tem uma única raiz. Então, ela está para cima, tá vendo? Então, o meu A é positivo porque ela está sorrindo, e o delta é igual a zero porque ele encosta apenas uma vez, ou seja, tem uma raiz só. Nesse caso aqui, tá? Ela está com a concavidade para cima, ela está sorrindo, então o seu A é positivo, tá? E ela encosta duas vezes, ela passa duas vezes pelo eixo X, tá? Ou seja, eu tenho duas raízes aqui, por isso que o delta é maior que zero, tá bom? Agora, os três casos de baixo são análogos, só que agora com a concavidade voltada para baixo, ou seja, com o A negativo. Então, nesse caso aqui, ó, a parábola está para baixo, o A é negativo, ela está como se estivesse triste, tá? E ela não encosta no eixo X, então o delta ele é negativo, tá? Então o delta é negativo e o A é negativo. Nesse caso aqui, ó, ela encosta uma vez só no eixo X, tá vendo? Então é o caso que a gente tem, ela está para baixo, então o A é negativo, e como ela só encosta uma vez, eu tenho uma única raiz. É o caso em que o delta é igual a zero, né? Na verdade, eu tenho duas raízes, tá? Só que elas são iguais. E aqui, o último caso, é quando eu tenho o delta maior que zero e o A menor que zero. O A menor que zero, ó, a parábola vai estar para baixo, tá? E o delta maior que zero, ela vai ter duas raízes, tá? X1 e X2. Beleza? Tá, então, esses aqui são os seis tipos de gráficos, os 6 tipos de parábola que a gente pode ter. Beleza? O próximo slide. Deixa eu apagar aqui. Olha o Jorge, não atrasado. Deixa eu só apagar aqui, peraí. Bom, esse pontinho aqui, onde corta, então a gente já sabe que a parábola ela vai cortar o eixo X nas minhas raízes, né? Então, os pontos importantes é onde ela corta o eixo X e onde ela corta o eixo Y. Lembra que na função do primeiro grau, ela cortava o eixo Y no B, e o B era o nosso termo independente? Aqui, nesse caso, o nosso termo independente é o C. Tá? Então, a parábola ela vai cortar o eixo Y exatamente no ponto C, tá? Que tem coordenada em x igual a zero. Então, se você, no caso aqui, ó, tem esse pontinho aqui. Esse pontinho, ele tem coordenada zero em x. Isso significa que esse termo aqui, quando você colocar x igual a zero, esse termo vai sumir, esse termo vai sumir e vai ficar só o c. Tá? Então, quando x é zero, a função vai ter o valor c. Tá? Então, cortou o eixo y, aqui vai ser o meu termo independente. Beleza? Bom, um ponto importante também da parábola, tá? É o vértice. A parábola ela tem uma simetria, tá? Que a gente fala de eixo simétrico. O eixo de simetria ele sempre passa pelo vértice da parábola. Tá? Então aqui, ó, tenho a minha parábola, tá? Ó, eu tenho aqui um eixo de simetria que divide a minha parábola em duas partes iguais, tá vendo? E esse eixo de simetria ele sempre passa pelo vértice da minha parábola, tá? Esse pontinho aqui de virada. No caso, pessoal, eu tenho dois tipos de vértice. Quando a minha parábola está sorrindo, tá? Ou seja, com cavidade voltada para baixo, perdão, quando a minha parábola tá triste, né, com a cavidade voltada para baixo, eu vou ter um vértice que vai ser máximo. Tá? E quando ela está sorrindo, nesse caso aqui, ou seja, quando o meu A for positivo, a minha parábola vai estar sorrindo, eu vou ter um vértice, e esse vértice ele vai ser mínimo. Beleza? Isso aqui é muito importante vocês saberem por quê. Muitos exercícios de vestibular, pessoal, eles se cobram o vértice de parábola. Então, por exemplo, quando às vezes o exercício pede,
qual que é a área máxima. Quando ele fala, quando ele dá a ideia de maximidade, assim, ele está se referindo ao vértice máximo da parábola. Tá? Então, tem muitos exercícios que para resolver, você precisa saber o vértice da parábola. Então, você pode ter o vértice máximo ou o vértice mínimo. Tá? Eu quero ter um lucro máximo. Tá? Qual que quanto que eu tenho que produzir para ter um lucro máximo? Bom? E aí a gente vai ver depois alguns exemplos aí. O vértice, todo ponto da parábola tem as suas coordenadas. O vértice também tem as suas coordenadas. Então, ó, eu tenho uma coordenada em x, tá? Que eu vou chamar de xv. Esse xv aqui, a gente vai falar que ele é o x do vértice, tá bom? E aqui ele tem uma coordenada em y também, que a gente vai chamar de y do vértice. Tá? Então, ó, o vértice, coordenadas do vértice, x do vértice e y do vértice, beleza? E aí tem como a gente calcular esses vértices também. Tá? Tem uma formulinha que vocês calculam o vértice da parábola. Que vocês provavelmente já viram alguma vez isso. Essa formulinha é aqui, ó. Ela é fácil, até fácil de deduzir ela, tá? Mas não é o que eu quero agora, tá? Não é a minha intenção agora. Mas, ó, deixa eu só apagar o desenho aqui. Ó, essa aqui tá a formulinha, tá? X do vértice menos B sobre 2A e o Y do vértice é o menos delta sobre 4A, tá? Essas letras aqui são os meus coeficientes da minha função, tá bom? Esse delta aqui é o delta lá do Bhaskara mesmo, beleza? Uma dica que eu dou para vocês, tá? É o seguinte, vamos supor que você esteja resolvendo um exercício que ele te pede para você encontrar as coordenadas do vértice. Se você não lembrar, uma dica que eu vou dar aqui para vocês, tá? Às vezes você consegue calcular sem necessariamente ter a fórmula, desde que você conheça as raízes. Porque se você observar bem, ó, o x do vértice, ele vai ser o ponto médio das raízes. Ó. Eu tenho duas raízes aqui, tá vendo? Isso aqui só funciona, pessoal, quando eu tenho as duas raízes, tá bom? Esse método assim, tá? Se você tiver as duas raízes, como é que você faz para calcular o x do vértice? É só você pegar o cara que está no meio, tá? Como é que você encontra o ponto médio aqui se eu te der 2 pontos? Ó, vamos supor, vou fazer um rabisco aqui, tá? Vamos supor assim, ó, que você tenha aqui, ó, você tem um x aqui, um x1 que vale 2 e um aqui que vale 6. Vamos supor que essa daqui fossem as minhas raízes, certo? Um exemplo, tá? Tem uma raiz 2 e minha raiz 6. Quem é o ponto médio entre o 2 e o 6? Você vai somar e dividir por 2. Então, ó, 2 mais 6 vai dar 8. 8 dividido por 2 é 4. Tá? Então, aqui, o 4, ele é o ponto médio. Tá? Ele é o valor que está entre o 2 e o 6. Então, a coordenada do vértice da sua raiz em x seria 4. Tá? E se você quiser achar o y do vértice, aí você pega o 4, tá? E joga na sua função. Aí você iria achar o y do vértice. Entenderam? Então, você consegue resolver aí se você tiver as duas raízes aí. Beleza? Mas é bom vocês saberem também essas formulinhas aqui, tá? X do vértice, você calcula menos B sobre 2A e Y do vértice menos delta sobre 4A. Beleza? Peraí, Jeff, peraí. Deixa eu copiar essa parte aqui. Tá. Eu vou mandar os slides depois, tá, Augusto? Ah, mas depois eu não faço. Tá bom. Você está copiando o slide? Deixa eu copiar. Não, é só a formulinha aí. Tá. Um segundo. Vocês estão entendendo, pessoal? Tá de boa? É a apostila 3 já, né? Essa daí. Eu esqueci de falar, é a apostila 3. Jeff, muito chato ter aula mudo, mano. De aula o quê? Ter aula mudo.
É chato, né? Não pode falar nada. Não dá pra xingar você. É temporário, é temporário. Pronto. É, Foi? pronto, valeu. Foi. Bom, peraí que travou o slide aqui. Peraí, tá. Bom, uma coisa que eu queria comentar também, pessoal, tem exercícios, tá? Que é vantajoso a gente trabalhar com a forma fatorada da função do segundo grau. Isso aqui a gente estudou uma vez quando a gente estava vendo fatoração, caso de fatoração, tá? Vamos dar uma relembradinha aqui. Quando eu tenho uma expressão do tipo ax² mais bx mais c, eu posso fatorar isso daqui. Como é que fica a fatoração disso? A vezes x menos x1 vezes x menos x2. O x1 e o x2, tá? Ó, o x1 e o x2, eles são as raízes. Quando você iguala a zero e calcula as raízes, tá? Então, o x1 e o x2, eles são as minhas raízes. Então, para você fatorar uma expressão quadrática, você primeiro teria que calcular as raízes, tá bom? Então, ou então eu posso te fornecer as raízes, tá? E pedir a forma fatorada da equação. Então, no caso aqui, um exemplo, tá? Eu te dei que o A vale 1, o x1 vale menos 2 e o x2 vale 3, tá? Se você observar aqui, ó, eu peguei aqui x² menos x menos 6. Como é que eu fatoro isso daqui? Bom, as minhas raízes é o menos 2 e o 3, né? Se você fazer aqui, ó, a soma, 3 com menos 2 3 menos 2 vai dar 1, né? Você pega o oposto quando você for fazer o B. Então vai ficar menos 1 aqui no B. E o produto vai dar menos 6. Tá? Então essas duas aqui são as raízes dessa equaçãozinha aqui. Fatorando isso, o meu A vale 1. Né? Então vai ficar 1 vezes x menos o x1. Tá? O x1 é menos 2. Vezes x menos o x2. O x2 é 3. Tá? Então, multipliquei aqui por 1, nem precisa colocar, né? Aqui, regrinha de sinal, menos com menos é mais. E aí vai ficar x mais 2 vezes x menos 3. Tá? Se você desenvolver isso daqui, você volta... Opa! Se você desenvolver isso aqui, você volta para cá. Tá? Então, às vezes é vantajoso, tem exercício que é vantajoso a gente fazer isso daí. Beleza? Pessoal, agora eu vou voltar aqui. Peraí. Vou fazer um exercício com vocês aqui. Tá? Eu não sei se vocês estão com a apostila aí, mas eu coloquei o exercício aqui no slide, tá? Se ele andar, né? Porque tá travando. Não foi, peraí. Peraí, deu uma travada aqui, tá? Agora foi. Aqui. Exercício aí da Unicamp, tá? Sejam A e B números reais positivos. Considere a função quadrática f de x igual a x vezes a x mais b, definida para todo número real x, no plano cartesiano. Qual figura corresponde ao gráfico y igual a f de x? Tá? Então, pessoal, olha só. Vou fazer esse aqui na lousa, tá? Espera aí que eu vou interromper um compartilhamento aqui. Só um minutinho. Vocês estão com o exercício aí? Vocês estão com a apostila? Pessoal? Peraí, Jeff, peraí. Vou pegar a apostila. Tem que achar aqui a 3. Que eu esqueci de falar.
Ô, Jeff, você tá quebrando o paradigma de que você tá sempre atrasado, pô. Oi? Quebrando o quê? Tá quebrando o paradigma de que você tá sempre atrasado. Não. Posso resolver? Vocês estão enxergando bem a lousa? Então, pessoal, o que acontece? Ele te deu aí Ô, essa Jeff. expressão e ele quer saber qual que é o gráfico que corresponderia Ô, Jeff. a essa função aqui, tá? Bom, ele não me deu o valor do A e do B, tá? Mas isso aqui não vai ser necessário. Bom, vamos ver. Tá vendo que ela está fatorada? É uma função de segundo grau, só que ela está na forma fatorada. Se você fizer distributiva, você volta para uma função de segundo grau. No caso aqui, ela já está fatorada, o que facilita para a gente encontrar as raízes. Tá? Porque quando eu tenho uma multiplicação dando zero, tá? Quando eu vou encontrar a raiz, eu tenho que igualar a zero. Então, se ela já está na forma fatorada, isso vai facilitar um pouco. Ó, tá? Essa aqui é a minha função. Tá? Como eu quero achar as raízes, eu tenho que igualar ela a zero. Tá? Então, se eu igualar isso aqui a zero, o que vai acontecer? Ó? Tá? Igualei a zero, tá vendo? O produto dando zero. Então, eu tenho duas possibilidades. Ou esse cara aqui é zero, ou esse cara aqui é zero. Ô, Jeff. Tá? Aí eu teria duas possibilidades. Bom, x igual a zero ou esse cara aqui igual a zero. Se esse cara aqui for igual a zero, olha só, a gente teria que ax mais b igual a zero, não é? Se eu fosse tentar achar o meu x aqui, olha o que ia acontecer. Ó, ax igual a menos b, não é verdade? E o a ia passar dividindo. Então, x ia ficar igual a menos b sobre a. Então, uma raiz seria zero. Tá? Uma das raízes, com toda certeza, é zero. Então, obrigatoriamente, o gráfico aqui, tá? Vocês estão enxergando aqui, ó. Dá para ver, pessoal? Aqui, da minha apostila. Dá para enxergar bem? Pessoal? Jeff, eu tô Oi. com a apostila aqui, mano. Eu pelo menos, tô com a apostila. Tá, mas dá para ver aqui na tela? Ah, mais ou menos. Aqui. Ah, o gráfico dá um pouquinho. Dá pra ver. Tá. O que Ó, não dá pra ver é letra. O que não dá pra ver é letra e número. e a lousa, dá para ver? Dá. Tá. Não, tudo bem. Só quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Ó. Todo gráfico, Tá bom. obrigatoriamente... Oi? Como o x é zero, Beleza, tá? beleza. Como uma das raízes é zero, obrigatoriamente o gráfico tem que passar pela origem, né? Que é onde está a raiz, certo? Então, todos os casos, eles passam pelas raízes. Beleza. Só que, olha só, a outra raiz é essa daqui, ó. Então, essa aqui é uma raiz, essa aqui é outra raiz. A outra raiz é menos b sobre a. Só que no enunciado, ele fala que o a e o b são positivos. Se o a e o b são positivos, essa raiz, obrigatoriamente, ela tem que ser negativa. Concorda comigo? Tá? Porque se o a e o b é positivo, como tem um sinal de menos aqui, isso aqui vai resultar num número negativo. Então, a outra raiz tem que estar do lado dos negativos. Então, daí a gente já excluiria quais itens? Ó, a gente já excluiria o item A e o item C. A gente ficaria entre a B e a D, tá vendo? Que é onde a outra raiz está do lado dos negativos, tá? E aí, qual que seria a correta? Uma está com a concavidade para cima, a outra está com a concavidade para baixo. Como ele está falando que o A é um número positivo, tá? Como ele fala que o A é um número positivo, a concavidade tem que estar voltada para cima, tá? Então, a gente fica aí nessa situação aí do item B, tá?
Então, a nossa parábola, ela passa pela origem, a outra raiz está do lado dos negativos e ela está com a concavidade voltada para cima. Então, é essa situação aqui que a gente está. Beleza? Que seria aí o item B. Vocês entenderam? Pessoal? Ok. O que eu gostaria agora, pessoal, aqui, ó, eu vou dar. Vocês vão. Tem uma pergunta rapidinho. Fala. Como que ela é maior que zero se ela é negativa? Não. Ó. O que é maior que zero, você está falando? A raiz aí, não é? A maior que zero. O A. O A é maior que Mas zero, não ele é é positivo. negativo. É verdade. O B também é maior que zero. Mas Ó, você tirou que é negativo? o B é positivo e o A é negativo, então, essa raiz, você concorda que ela é negativa? É assim, ó, se você tem assim, Ah, entendi. entendeu? Entendi. Aham. Beleza? Pessoal, ó, eu quero que vocês tentem depois fazer o exercício número 2, tá? É um exercício... Bom, o 2 e o 3, tá? Eu vou dar uma dica aqui, tá? No 2 e no 3. Deixa eu ver tá? Tem 5 minutinhos, tá? Vocês que vão fazer, beleza? Aí na aula que vem a gente comenta. O exercício 2 da FUVEST, tá? Ele fala o seguinte, ele te deu aí uma função ax² mais bx mais c. Eu vou dar só uma dica, tá bom? Cadê o Rodrigo? Não está na sala? O Rodrigo não está na Tô sala? aqui, velho. Ah, estranhei, falou, né? Pô, Por quê? eu achei que você não... Eu fui pagar a lousa e você não falou nada. Uma vez Ó, por dia só. Você tem uma função aí, quadrática, tá? E ele fala o seguinte, essa função, tá? Ele fala assim, ó, no plano cartesiano xy, a única intersecção da reta y igual a 2 com a parábola, né, com o gráfico de f, é o ponto 2 e 2. Primeiramente, pessoal, o que é a reta y igual a 2? O que é isso daqui? Essa reta... Vai bater o sinal, Diego. Tá, vai bater o sinal, né? Só comentar, tá? Isso aqui é uma função constante, certo, pessoal? Que a gente viu na aula passada, tá? Quando eu falo que y é igual a 2, então eu tenho uma reta horizontal paralela ao eixo x, ok? Então aqui 2. E aí, ele fala que você tem uma parábola aqui, que o único ponto de intersecção com a reta 2, ela tem só um ponto de intersecção, tá? E esse ponto de intersecção tem coordenadas 2 e 2. É isso que ele está falando aí, tá bom? Então, a sua parábola, eu quero que você encontre para mim quanto que ele pede aí. Ele quer que você calcule quanto vale A mais B mais C. Então, você tem que achar o A, tem que achar o B e tem que achar o C. Você vai usar duas informações, tá? Primeiramente, os pontos que essa parábola passa. Um dos pontos é o 2, 2, que nesse caso é o vértice dela, tá? Conhecido como vértice, porque ela encosta só uma vez nessa reta, tá? Então, é o vértice. Então, você vai usar isso aqui é seu vértice, e é um ponto da parábola. E a outra dica que você vai usar, que ela também passa por esse ponto aqui, 0 e menos 6. Tá bom? Pense um pouquinho nesse daí. Depois tenta achar o valor do A, do B e do C. Tá? Qualquer coisa, na aula que vem, a gente comenta esses exercícios aí. Fechou, pessoal? Fechou, Jeff. Muito obrigado. Então,